amém? Amém. A gente já agradecemos a Deus a oportunidade, ao nosso Evangelho que nos convidou. Vejo aqui vários nossos conhecidos, ainda que não tenha intimidade, mas conheço de vista. E é um prazer enorme nessa noite trazer a palavra do Senhor. Desde já trago um abraço do amado pastor Manuel, ali da buraca, ali, que já foi falado aqui nessa noite, que nos abençoou para estar aqui, para trazer algo da parte de Deus, amados irmãos. E eu prometo não enfadar os irmãos, falar somente aquilo que Deus colocou no meu coração, amém? Amém. Eu convido os amados e queridos irmãos a ficarem sobre nossos pés, abrirem suas Bíblias, louvados a Deus, no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 20, somente esse versículo. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus, capítulo 18, versículo 20. Louvado seja Deus. Amém, amados? Amém. Fala assim a palavra do Senhor. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. A igreja pode repetir? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Novamente. Porque louvados irmãos, pode se assentar, já glorificando a Deus, porque aqui tem vários e vários irmãos, então é sinal de que a presença dele aqui é real. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, ao sair para ministrar a palavra do Senhor, eu costumo de antemão fazer uma oração em casa muito profunda, amados, muito sincera a Deus. Escuta só o que ele me revela. Louvado seja o nome do Senhor. Imagine você todo mês partilhando de uma festa. Imagine você todo mês você recebendo algo. E eu quero transformar esse algo nessa noite num bolo. Imagine você recebendo todo, louvado seja Deus, mês um bolo maravilhoso, lindo, cheio do recheio gostoso. Tem gente que gosta de recheio de coco com leite condensado, outros gostam de recheio de abacaxi, outros gostam de recheio de ameixa. Mas percebam bem, é um bolo, ele é completo, ele é gostoso. Aí eu te pergunto uma coisa, meus amados, louvado seja o nome do Senhor. Esse bolo, todo mês, louvado seja, será completo. Então você pega ele, louvado seja o nome do Senhor, e divide entre os seus. E eu quero dividir essa noite, louvado seja Deus, em 10 partes. Aí o Espírito Santo coloca no meu coração assim: por que não me devolve a minha parte? Por que louvado seja o nome do Senhor, eu tenho abençoado, aleluia, glórias a Deus, e tem se negado a devolver a minha parte? Meus amados, eu trago, louvado seja Deus, um ministério profético, um ministério de exortação. É um ministério, louvado seja o nome do Senhor, que não se prega debaixo de glória, mas se prega falando aquilo que Deus quer, e a mensagem à igreja, aquilo que ela precisa ouvir. Nessa noite, o Espírito Santo está te confrontando. Você todo mês tem uma festa dentro da sua casa, e na hora de devolver a fatia está se negando. Ei, Deus tem uma palavra para você. Você quer andar de cabeça erguida? Você quer andar completo e não coxo? Louvado seja Deus, devolva a parte do Senhor. Receba em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Passando para a palavra, meus amados, a qual foi dita nessa noite, já foi lida. Eu quero te dizer uma coisa. Perceba bem. Essa palavra a qual eu li, meus amados, foi num tom, louvado seja Deus, em uma determinada situação, a qual Jesus estava ensinando, estava, louvado seja Deus, repreendendo,
estava ao mesmo tempo, louvado seja Deus, manifestando a sua presença aos seus discípulos. Eu estou no meio de nós, acerca a respeito de perdão. Mas o que me chama a atenção, louvado seja Deus, nessa palavra, aleluia, eu quero fazer bastante menção dela, é a respeito, louvado seja Deus, da palavra no meio, na presença, louvado seja o nome do Senhor. E aí, louvado seja Deus, eu vejo logo de cara, louvado seja Deus, uma estrutura. Porque louvado seja o nome do Senhor, eu não falo, aleluia, de mim aqui, eu não falo, louvado seja Deus, de um lugar qualquer, eu falo, louvado seja o nome do Senhor, de uma Assembleia de Deus, e fala a palavra do Senhor no versículo, aleluia, no capítulo 18, no verso 10, de Provérbios, louvado seja Deus, que torno forte é o nome do Senhor, louvado seja Deus, que todos, louvado seja o nome do Senhor, justos correm para Ele e se sentem seguros. É por isso que você está aqui nessa noite. Eu tenho certeza que eu não falo para pessoas comuns. Tem pessoas que falam, mas eu sou um crentezinho fraco, hein? Você na sua fraqueza derrota mais de 1000, louvado seja o nome do Senhor. Você quer ver como é que eu não falo para pessoas naturais nessa noite, louvado seja Deus? Eu falo para profetas e profetisas da parte do Senhor. Estenda tua mão para a tua casa aí agora e começa, louvado seja Deus, a arrepender todo o mal do inferno, a arrepender tudo aquilo que não presta, a louvado seja Deus, a proclamar, louvado seja o nome do Senhor, que sua família é uma bênção, que sua casa é uma bênção, que seu casamento é uma bênção, porque o Senhor está no meio de nós, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tem gente que passa, louvado seja Deus, a vida de cabeça baixa. Tem gente que passa, louvado seja o nome do Senhor, os períodos de provação. Ei, meu querido, não é novidade que até o ouro passa pelo fogo. Todo mundo vai ser provado mesmo. Todo mundo vai passar por instantes, louvado seja o nome do Senhor. Que a coisa vai apertar, que a coisa vai para mim, que o leão vai estar lá de fora querendo te morder e te atacar, mas você tem uma certeza, ele está no meio da sua vida, meu amado, louvado seja Deus. Ele está, louvado seja o nome do Senhor, te olhando, te contemplando, aleluia, é tempo de levantar a cabeça, porque no meio de nós está, louvado seja Deus, aquele que tudo pode, louvado seja o nome do Senhor. Ele não está lá fora, não, ele está aqui no meio de nós, ele está no meio da sua vida, ele está no meio da sua casa, ele está no meio da sua família, louvado seja Deus. E aí, meus amados, louvado seja o nome do Senhor. Ele está para abençoar. A Bíblia diz lá no livro de Jó, no capítulo 34, no versículo 3, Eliú repreendendo Jó porque estava falando contra Deus, segundo o entendimento dele. Aí ele fala assim como o paladar prova a comida, os ouvidos provam a palavra, louvado seja Deus. Então prova dessa palavra aqui, meus amados, louvado seja o nome do Senhor. Talvez você tenha saído de casa pensando, aleluia, que tudo está perdido, que tudo é impossível, que mesmo você vindo à casa do Senhor, o seu problema é impossível. Mas Lucas capítulo 1, versículo 37, afirma que porque para Deus nada é impossível. Aí você pode falar assim, não é impossível, mas é difícil. É difícil. Mas Gênesis capítulo 18, versículo 14, a parte B, fala assim, haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Ah, meu amado, louvado seja Deus, não é impossível e não é difícil, mas não tem como resolver. Mas Filipenses capítulo 4, versículo 13, fala que tudo pode naquele que te fortalece, louvado seja o nome do Senhor. Aí você pode falar assim, mas eu estou fraco, eu estou parecendo aqueles galinhos da Angola, aquelas galinhazinhas, fraco, louvado seja Deus. Mas Joel capítulo 3, versículo 10 fala assim, forjai a espada, louvado seja Deus, com vossas enxadas, e forçai lança com vossas foices. Diga, o fraco eu sou, forte, louvado seja Deus. Meu irmão, louvado seja o nome do Senhor, mas isso não vem para mim, louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque o diabo se levantou contra mim. O próprio cão está lá me amortando, está me açoitando. Ei, 1 João capítulo 4, versículo 4 fala que maior é o que está em você do que aquele que está no mundo, louvado seja Deus. Mas ainda assim você pode falar, mas isso aí é para você que fica agarrado na Bíblia, fica aí apegado a ela, mas 1 João capítulo 5, versículo 4 fala assim, esta vitória que vem
seja Deus, a nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda assim você continua, louvado seja Deus, andando de cabeça abaixo, dizendo eu estou derrotado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Romanos capítulo 8, versículo 37, na hora que eu cheguei, o meu amado, aleluia, o obreiro já estava falando, você é mais do que vencedor por aquele que te chamou. Aí você pode dizer assim, mas tem um grupinho, tem uma, aleluia, tem uma determinada, louvado seja Deus, vizinho, um determinado grupo que está falando, que está se levantando contra mim. Mas Romanos capítulo 8, versículo 31, fala, louvado seja Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Louvado seja o nome do Senhor. Aí você pode falar assim, mas fizeram, aleluia, uma obrinha de macumbaria, fizeram lá e arriaram lá na minha casa, é um despacho, tem lá uma galinha morta, tem lá tudo lá de direito, lá é oferecido por pão. Louvado seja Deus, mas Efésios capítulo 5, versículo 18, fala, não se embriagueis com o vinho da contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Aí você pode falar assim, mas tem invejoso, tem um invejoso, a pessoa tem, louvado seja Deus, inveja da minha casa, inveja da minha posição, inveja do meu casamento, inveja de tudo que eu possuo. Isaías capítulo 43, versículo 3, fala 13, fala assim, louvado seja Deus. Ainda antes que eu desse amanhã, eu sou, e ninguém há que possa retirar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá, louvado seja Deus. Quem impedirá, louvado seja o nome do Senhor. É o teu Deus que está no meio, aleluia, glórias a Deus. Aí você pode falar assim, isso foi muito bonitinho, isso, aleluia, me deu aquela balançada, mas acontece que todo dia de manhã, quando eu acordo, eu vou lá numa porta e fico lá, bato. Eu vou lá e bato, e essa porta não se abre, louvado seja Deus. Mas Apocalipse, capítulo 3, o verso 7 e 8, louvado seja Deus, ele fala, louvado seja o nome do Senhor, que ele tem a chave de Davi. A porta que ele abre, ninguém fecha, e a porta que ele fecha, ninguém abre, louvado seja o nome do Senhor. Eis que estou diante de ti, e nessa noite, diante da igreja, e de cada membro dessa igreja, uma porta aberta, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória. Meus amados, a presença de Deus no nosso meio transforma. Aleluia. Quando o nosso amado, louvado seja o nome do Senhor pastor, estava falando aqui, eu estava rindo, porque eu falei assim, olha o que Deus faz na nossa vida. Quando, louvado seja o nome do Senhor, há 6 anos atrás, eu poderia imaginar que Deus ia entrar no meio da minha vida, aleluia, e nós estaremos aqui hoje, louvado seja Deus, sentado num púlpito, e eu pregando a palavra de Deus. Quando? Foi porque Jesus entrou no meio da minha vida. Aleluia! E mudou o curso da história, louvado seja Deus. E vai entrar no meio da sua também, meu amado. Vai entrar nessa noite, eu profetizo em nome de Jesus. Vai entrar lá na sua família e vai resgatar teu marido. Vai entrar lá no meio da família, louvado seja Deus, e vai mudar a enfermidade. É porque ele está no meio, louvado seja o nome do Senhor. E aí, louvado seja o nome do Senhor. E vem a mente para falarmos a respeito de meio. Meio, você procurar lá dentro do louvado seja Deus, no dicionário, lá no meio do pai dos burros, louvado seja o nome do Senhor. Você acha meio a metade da distância entre um polo e outro. Você acha meio, louvado seja Deus, meio ambiente. Você acha meio plano, jeito, forma, louvado seja Deus, de salvar. Louvado seja o nome do Senhor, de fazer, de executar. Você acha meio, louvado seja o nome do Senhor, como uma simples distância, o centro. E aí nessa noite, louvado seja o nome do Senhor, eu te falo o seguinte, meu amado. Todos têm, louvado seja Deus, um grande bordão. Que a melhor coisa da nossa vida é nós estarmos no centro da vontade de Deus. Quantos concordam? Digo amém. Amém. Glória a Deus. E aí, louvado seja o nome do Senhor. A isso, retém várias coisas, obediência, benevolência, dignidade, louvado seja o nome do Senhor. E aí eu vi um povo que estava, louvado seja Deus, caminhando, trilhando, já tinha, louvado seja o nome do Senhor, se consertado, já havia dado cabeçada no deserto por 40 anos, louvado seja Deus, já tinha feito, louvado seja o nome do Senhor,
várias e várias, aleluia, coisas contra Deus. Mas, nesse momento, eles resolveram, aleluia, estar no meio, aleluia, do centro da vontade de Deus. Aleluia. Quem sabe, meu amado, se você não consegue sair desse deserto, é porque você não está no centro da vontade de Deus. Quem sabe, aleluia, a luta bate aqui, você corre para lá, você bate para lá, porque você não está no centro da vontade de Deus. Porque no centro da vontade de Deus, aleluia, eu te profetizo nessa noite, as coisas acontecem. Que acontece, louvado seja o nome do Senhor. No centro da vontade de Deus, não, é tudo perfeito. No centro da vontade de Deus, as coisas louvadas sejam o nome de Deus, cooperam para que você prossiga. No centro da vontade de Deus, aleluia, nada pode impedir, aleluia, o agir dele. No centro da vontade de Deus, meus amados, a bênção cai sobre sua cabeça sem você precisar da cabeçada ali, da cabeçada lá, sem precisar você receber uma profetada aqui, sem receber você uma profetada lá, você recebe aleluia, porque Deus quer, porque Deus está te vendo, meu amado, e você está no centro da vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você já viu, louvado seja o nome do Senhor? Percebam bem, meus amados, que toda vez que acontece, louvado seja Deus, alguma coisa na vida do cristão, ou até mesmo na vida de um ímpio, ou até mesmo, louvado seja Deus, em nós mesmos, será que bate tudo? Bate a questão, bate, louvado seja Deus, aquele questionamento, aquilo que louvado seja o nome do Senhor. O que será que eu estou errando? Aonde é que eu errei? Eu faço isso, eu faço aquilo. Sabe o que você coloca para Deus, meus amados? Você coloca para Deus aquilo que você faz para Ele. Agora você não pergunta para Ele se aquilo que você está fazendo é o que Ele quer que você faça. É aí que bate o questionamento, meus amados. Nessa noite, louvado seja Deus, se coloque no centro da vontade de Deus, aleluia, e as coisas vão acontecer na tua vida. E aí esse povo a qual eu falei, meus amados, ele resolve seguir, louvado seja o nome do Senhor e seu líder. E a história se prepara, louvado seja Deus, esse povo, para atravessar o Jordão. E Josué, líder do povo, louvado seja Deus, escrito, aleluia, a partir do capítulo 3 de Josué. Ele parte da cidade de Sitim e vai para o Jordão. Nesse meio tempo, louvado seja Deus, acontecem algumas coisas interessantes. E nessas coisas interessantes, meus amados, nós possamos ver e entender e perceber que quando Deus está no meio, aleluia, o milagre acontece. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. O povo parte, aleluia, após os príncipes darem a ordem. Primeiro aos sacerdotes, louvado seja Deus. Ei, se coloque, louvado seja o nome do Senhor. Pega a arca e passe, louvado seja Deus, adiante do povo. Vá na frente. Aí o próprio Deus fala com Josué: vai você, aleluia, instrui eles, louvado seja o nome do Senhor. Então Josué começa, louvado seja Deus, a dar as instruções. E uma delas é: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas em nosso meio, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Santificai-vos, meu amado. E as coisas acontecem. Não estamos falando do costume, não estamos falando, louvado seja Deus, de roupa, não estamos falando disso, daquilo, estamos falando da sua santificação com Deus, louvado seja o nome do Senhor. Reconheça que Ele é o soberano na sua vida, aleluia. Reconheça que você quer estar no centro da vontade dEle. Reconheça, louvado seja o nome do Senhor, que Ele é o leme, aleluia, do teu barco, meu amado. Louvado seja Deus. Nesse mar da vida, aleluia, você precisa de um leme. Reconheça que Ele é o leme da tua vida e você vai ver. Se você não vai, aleluia, navegar em águas tranquilas, louvado seja o nome do Senhor. E aí, louvado seja Deus, o povo vai. O povo, louvado seja o nome do Senhor, percebe que tem que ir. E esse é o momento de atravessar o Jordão, porque eles estavam indo em busca de uma promessa, a terra que emanava leite e mel, louvado seja o nome do Senhor. Lá no templo, aleluia,
em que Deus prometeu para Moisés, já tinha havido a caminhada, já havia tido sofrimento. Quem sabe, meu amado, nessa noite você não está na mesma situação, você está com a caminhada, no sofrimento para alcançar a tua promessa. Ei, sai do teu lugar, se santifica, se põe na louvado seja Deus, no centro da vontade de Deus. Aleluia, as coisas vão acontecer, louvado seja o nome do Senhor. E aí, Josué fala, louvado seja Deus. O sacerdote, vocês caminham. Vocês que estão aqui no meio do nosso povo, vocês caminham. Mas não atravessam o Jordão, não. Vocês vão na frente. O povo, louvado seja Deus, vocês mantenham a distância, louvado seja Deus, de 2.000 côvados, ou seja, 900 metros. Mantenham a distância, porque aí vocês vão trilhar um caminho a qual vocês nunca percorreram. Aleluia. E aí, louvado seja Deus, o povo vai seguindo. O povo vai, louvado seja Deus, seguindo cada instrução de Josué. Acontece que eles chegaram lá na beira, louvado seja Deus, do Rio Jordão. E o povo está chegando. E Josué declara: ei, Deus está em nosso meio, amados. Deus está em nosso meio, conforta o povo. Deus, aleluia, Josué encoraja o povo. A Bíblia fala, louvado seja o nome do Senhor, que as águas do rio para eles atravessarem cessaram. Era a época da cega, era a época da colheita. Louvado seja Deus, era a água cheia. Você imagina um rio da dimensão do Jordão parar. A ciência, como sempre, dá o seu pitaco e diz que foram as falésias lá de cima, louvado seja o nome do Senhor, que houve um terremoto. Esse terremoto aconteceu, as falésias, ou seja, as pedras caíram e fizeram um mundo, aleluia, um muro, a qual, louvado seja Deus, a água parou. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: não tem explicação científica que explica o milagre que Deus fez lá e que vai fazer na tua vida aqui também. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem. O homem vem para louvar Deus com a sua ciência, com a sua lógica. Deus é ilógico, meus amados. Deus, quando Ele quer fazer, aleluia, Ele faz de uma forma a qual todos veem. Louvado seja o nome do Senhor. E aí fala a Bíblia que ficou um muro, a água se deteve, louvado seja Deus. O povo começa a atravessar. A arca da aliança vai na frente. Josué fala ainda mais uma palavra, louvado seja Deus, antes do povo acabar de atravessar o Jordão. Certamente os meus Deus entregou, louvado seja o nome do Senhor, os Eveus, os Gezeus, os Gerezeus e todos os Deus da vida. Sabe o que eu quero te falar nessa noite? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que para te dar vitória, Deus muda de posição. Ele sai do meio e vai à frente para te derrotar. Aleluia, para derrotar todos os seus inimigos. Vai pegar na sua mão, ele sai, louvado seja o nome do Senhor, do meio e vai na frente, louvado seja Deus. Ele vai abrir o caminho, louvado seja o nome do Senhor. Ele abre o caminho, aleluia, o povo passa, mas ele fica no meio. Ele fica no meio. A presença de Deus fica lá no meio do Jordão, junto com os sacerdotes, louvado seja o nome do Senhor. E, aleluia, Deus é tão maravilhoso que está escrito na Bíblia que o povo não vai pisando em lama, não. O povo, louvado seja Deus, vai pisando em terra seca. Sabe o que eu compreendo com isso? Que Deus limpa o caminho, aleluia, e cuida de você para que você não se suje, não se machuque e que chega do outro lado limpo, louvando e exaltando o nome dele, aleluia. Lama, não é coisa não. Lama significa pecado, lama significa sujeira e imundície. Deus, louvado seja o nome do Senhor, é tão maravilhoso que Ele faz o povo passar em seco, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eles atravessam, aleluia. Eles atravessam o Jordão, meus amados, e ficam do outro lado. Sabe o que eu aprendo aqui, meus amados? A vitória aconteceu. Eles chegaram lá do outro lado, mas
Deus fez, não. A Bíblia fala que foi feito um memorial. Aleluia, você tem lembrado do que Deus te tirou, de onde Ele te tirou, o que Ele tem feito. Você tem divulgado entre os povos, entre as nações, aquilo que Deus tem feito. Louvado seja o nome do Senhor. Porque tem muita gente, como leproso, meu amado, recebe a vitória e esquece que foi Deus a quem fez. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala que após atravessar, após louvado seja Deus fazer o memorial, a Bíblia fala, louvado seja Deus, que eles já partiram para uma nova conquista. Eles já partiram para Jericó. Mas não partiram de qualquer maneira. A Bíblia fala, louvado seja o nome do Senhor, que antes de partir para Jericó, Josué lembrou, aleluia, do mandamento do Senhor. Josué pega todos os filhos, porque os pais que não obedeceram ficaram lá. Esses não viram a terra prometida, não. Josué, louvado seja Deus, lembra e circuncida todos os filhos, aleluia, daqueles que morreram, porque não tinha dado tempo ainda. Sabe o que eu aprendo com isso, meu amado, minha amada? Que você, louvado seja Deus, tem que guardar os mandamentos de Deus no teu coração. Você não pode esquecer. Ainda louvado seja Deus que pareça antipado, ainda que te pareça velho, ainda louvado seja o nome do Senhor, que seja contra o seu ego, é Deus que fala, meus amados. E se Ele falou, está falado. Louvado seja o nome do Senhor. Se Ele falou, está falado. Aleluia. E aí, louvado seja Deus, o povo passa, o povo continua caminhando. A Bíblia fala que após eles virarem durante 6 dias, no último dia eles rodeiam a cidade de Jericó 7 vezes. Somente nesse dia, no último dia, eles rodeiam, começam a gritar e Deus entrega a Jericó a eles. Mas havia uma ordenança de Deus, meus amados. Glória a Deus. A Bíblia fala, louvado seja o nome do Senhor, a Josué: entra, toma Jericó, mata todo mundo, pega os seus despojos e consagra a Deus. Passa-se um tempo, Josué continua guerreando, e aí ele parte, não com o exército todo, ele fica, resolve ouvir, louvado seja Deus, os seus conselheiros, e esses conselheiros, aleluia, glórias a Deus, falam com ele: não, vamos lá conquistar Ai, uma cidade, Ai. E nesse Ai, louvado seja o nome do Senhor, só vão 3 mil, não precisa todo mundo não, só vão 3 mil. A Bíblia fala que quando eles chegam lá, 36 deles morrem, aleluia, e o restante sai batido, sai que era para quem te quer. Eles chegam humilhados, transmitem a louvado seja Deus a notícia a Josué. Josué, louvado seja o nome do Senhor, vai direto para dentro do tabernáculo e começa lá a clamar a Deus: por que tanta derrota? Deus, por que tanta humilhação? Meu Deus, conseguimos derrubar as muralhas, conseguimos conquistar, aleluia, mas não entendo, não vem. Aí Deus fala para ele assim: há um povo desobediente no teu meio, há pecado. Meus amados, se nós não limparmos aleluia, o pecado da nossa vida, a glória de Deus não acontece. Se não fizermos uma limpeza espiritual e uma limpeza talvez até material, a glória de Deus não desce sobre nossa vida, meus amados. Josué então resolve. Daniel 2:22 fala assim: que Ele é o Deus que revela o oculto, o profundo e o escondido. Ele conhece aquele que está em trevas e com Ele vai a luz. Cuidado, cuidado. O que você acha que está fazendo em oculto, Deus está vendo e revela. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Ele chama das tribos, e a escolher é a tribo de Judá. E da tribo de Judá eles começam a ir clã por clã, até que chega, louvado seja o nome do Senhor, Acã. E ele
disposto do Senhor. E o fim dele é como o fim de todo aquele, louvado seja Deus, que desobedece ao Senhor. Infelizmente, ele é queimado. Meus amados, a palavra de Deus tem sido proclamada, louvado seja o nome do Senhor, dia após dia. A palavra do Senhor tem chegado pela internet, que é o meio que mais atinge o povo. A palavra tem sido, louvado seja Deus, proclamada no meio do povo, dentro do ônibus, dentro, louvado seja Deus, de várias instituições, dentro de agremiações, dentro de vários lugares, aleluia. E o que está faltando para você se arrepender dos seus pecados, meus amados? Louvado seja Deus. A Bíblia fala que aquele que se arrepende alcança a misericórdia do Senhor. Oh, aquele que se arrepende do seu pecado, aleluia, para, louvado seja Deus, com aquilo que Satanás tem planejado para a sua vida. Romanos, louvado seja Deus, 6:23, fala que o salário do pecado é a morte na parte A. Mas graças a Deus que Ele botou uma Bíblia e disse, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Salvador, aleluia. E alcançar a misericórdia de Deus, se arrepende, meu amado. É tempo ainda, louvado seja o nome do Senhor. No meio, louvado seja Deus, do povo de Deus, dos escolhidos, não pode haver pecado, meus amados. Aleluia! Meus amados, para finalizar, o povo atravessou o Jordão. O povo, louvado seja Deus, conquistou toda a terra prometida. Guerra após guerra. Esse povo hoje atravessou gerações e gerações por causa de um meio, louvado seja Deus, chamado inveja, por causa de um meio chamado, louvado seja o nome do Senhor, ascensão social. O próprio Israel não vive em paz hoje, é guerra sobre guerra, é irmão sobre irmão. Eu quero falar que sua guerra, louvado seja Deus, não é contra o irmão que está do seu lado. O seu irmão tem que orar, louvado seja Deus, por aqueles que estão te maldizendo, aleluia. Você, meu amado, você, minha amada, louvado seja Deus, é povo escolhido de Deus. Ele está no meio da vida e vai mudar o curso da tua história, louvado seja o nome do Senhor. Vai parar com esse negócio satânico, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque ele entra no meio do negócio. A tempestade, louvado seja Deus, pode estar, aleluia, tremenda. A guerra vai estar tremenda. A Bíblia fala que Jesus, louvado seja Deus, é o início e é o fim. E está no meio. Quem entra no meio do negócio sabe para quê, meus amados? As pessoas pensam, louvado seja Deus, que o meio tem que ser o lugar certinho, hein? O meio de Deus ninguém entende, mas Ele determina, louvado seja Deus, como vai ser o seu final, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! O povo, meus amados, louvado seja Deus, era um povo que estava cativo, louvado seja o nome do Senhor, no deserto, mas um povo que quando se colocou no meio do centro da vontade de Deus, aleluia, reverteu, louvado seja o nome do Senhor, isso. E para mim, lá, louvado seja uma terra que manda leite e mel. Hoje, no nosso meio, após Deus ter visto que não havia salvação, Ele mandou Jesus Cristo para que, através dele, por meio dele, por meio do seu sacrifício vicário, louvado seja Deus, você tivesse condições, louvado seja Deus, de herdar aquilo que o ser humano mais precisa na vida, que é a vida eterna. Ei, Jesus é o meio. Ele fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único meio de você entrar no céu, amado. Não adianta viajar na nave espacial, não adianta jeitinho brasileiro, não adianta dízimo alto, dízimo baixo, roupa bonita, roupa feia. O que importa é você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aleluia, louvado seja Deus. Ele é o meio que capacita eu e você para entrar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. O único meio, louvado seja Deus, que Deus viu
amando, aleluia, de tal forma que ele deu o seu filho. Satanás já estava comemorando a vitória. Satanás já estava lá batendo no louvado, seja Deus, palma. Mas ele entrou no meio. E eu e você estamos aqui hoje para glorificar, exaltar, bendizer o nome dele e proclamar. Jesus continua curando, salvando, batizando, aleluia, e em breve voltará para levar a sua igreja. Aleluia! Glória a Deus! Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Aleluia! Oh, glória! No meio, não importa se a vida vai acabar no minuto seguinte. Se Jesus está no meio, entrar no meio, a tua história é outra. É Deus! A tua história é outra, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Senhor Deus eterno Pai, aqui ainda há um povo, Pai, louvado seja Deus pela mão. Aleluia! Ainda há um povo que crê que o Senhor está no meio. Ainda há um povo, louvado seja o nome do Senhor, que crê que o Senhor salva, cura, batiza, aleluia, e quer levar para o céu. Meu Deus, eu te apresento mais uma vez esse povo, meu Pai. E espero, louvado seja Deus, e tenho certeza que quando o Senhor entrar nessa noite, no meio do problema deles, da enfermidade, aleluia, onde qualquer problema físico, financeiro, emocional e enfermidade, meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Porque se o Senhor está no meio, louvado seja Deus, a tua presença muda a história, meu Pai. Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meu Deus, aleluia. Seja com eles aonde eles colocarem a planta dos pés, meu Deus. Abençoa cada família, cada vida, a cada alma, louvado seja Deus que esteve aqui em nosso meio nessa noite. Meu Deus, desde já, fica conosco em nome de Jesus. Amém.